Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Quero agradecer o convite, o privilégio, a alegria e responsabilidade de estar aqui. Agradecer ao pastor Renato pelo convite, pela amizade, companheirismo dele, companheirismo aqui da igreja e as parcerias que nós temos mantido aí pela graça de Deus. Então é muito bom estar aqui nesta linda manhã com vocês, adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje, está baseada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Atos 27, eu acho que eles projetam, eu passei o texto antes, né? Ou não precisa? Atos 27, é a história da viagem do apóstolo Paulo até Roma, e o naufrágio, a história do naufrágio. Então, Atos 27, eu vou ler alguns versículos, a partir do verso 9, Atos 27, verso 9, diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavam-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto-se um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem nas cistes, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se.
Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Amém. É o capítulo inteiro contando essa história dessa viagem do apóstolo Paulo, e é contado em primeira pessoa. Estávamos nós, quer dizer, Lucas estava lá nessa viagem atribulada. As tempestades se tornaram metáforas, irmãos, metáforas das crises, das adversidades, das batalhas que nós enfrentamos. Paulo enfrentou uma grande tempestade. O texto bíblico diz que eles perderam até a esperança. Nós vamos morrer. Essa semana deu algumas tempestades pequenas aqui em Botucatu, né? Um dia mesmo eu peguei uma, estava no carro, raios, chuva, não estava enxergando nada. Eu fiquei pensando, imagine isso daqui, uma tempestade dessa, que você fica dias sem ver o sol. Dias, só as nuvens escuras e o barco levado de um lado para outro, é muito assustador. E nesse texto aqui eu quero tirar algumas lições para nós, algumas verdades, como a gente enfrentar as tempestades da vida. Essa pandemia é uma grande e terrível tempestade, que agora, quando a gente estava esperando, agora vai acabar, aí parece que vai começar de novo, parece, né? Espero que não. Essa tal de segunda onda, ameaças de fechar de novo, essa coisa toda, um monte de coisas, perdas de pessoas. Esse período agora eu fiz tanto velório lá na minha igreja, tanta gente morreu, tanta gente, desemprego, crise econômica, crises. O que nós podemos aprender nesse texto aqui que nos ajuda? Primeira verdade é que tempestades são naturais. Tempestades são naturais. O texto bíblico, Paulo vai dizer, olha, a gente não devia ir agora, porque não é um tempo próprio. Eles sabiam, Paulo já tinha experiência, só de naufrágio ele já tinha naufragado 3 vezes. Não é um tempo bom, o pessoal sabia, mas eles foram. Sabiam que não era um tempo bom para viajar, tinha que esperar passar o inverno, mas eles foram. E ali tinha tufões, ventos, e foram. Era uma coisa natural. O que acontece com a gente que é da igreja, que é crente, que serve a Deus, quando acontece uma crise, uma adversidade, um problema, uma tragédia, a gente pensa assim, será que Deus está me castigando? Será que Deus está me punindo? Será que tem alguma coisa errada na minha vida? Quando eu morava em Londrina, no Paraná, teve um tempo que eu fazia visitas no Hospital do Câncer lá, tem um Hospital do Câncer lá, e eu levava um livretinho, o nome do livreto era Por que eu? E aí eu entregava para os pacientes lá e dava para a pessoa, e toda pessoa que recebia, ela falava assim, essa é a minha pergunta, por que eu? Por que eu estou com câncer? Será que Deus está me castigando? Será que há alguma coisa errada na minha vida? E esse é um problema, quando acontece uma tragédia, uma adversidade, alguma coisa ruim, a pessoa que tem fé, ela pensa, será que eu estou sendo punido? Será? Isso é uma coisa antiga, desde o livro de Jó, quando Jó foi assolado lá por aquela provação, perda de seus familiares, da saúde, de tudo que ele tinha, os amigos de Jó chegaram, quando abriram a boca, falou, Jó, você deve ter pecado, isso deve ser castigo. E era o contrário, Jó era íntegro e reto, mas os amigos dizem, você deve ter pecado, isso deve ser castigo. Então, às vezes, a gente espiritualiza a tempestade ou moraliza. Isso é algum problema, é algum pecado na minha vida. E no tempo de Jesus, os discípulos viram um homem que nasceu cego e falou, Senhor, por que esse homem nasceu cego? É porque os seus pais pecaram? Ou é porque ele pecou no ventre? Olha isso, pecou no ventre. E aí ele nasceu cego. E o que Jesus respondeu? Nenhum nem outro.
Ele nasceu assim para manifestar nele a obra de Deus. Deus vai manifestar o poder dele na vida dele. Então as tempestades, adversidades, perdas, isso acontece na vida. E Paulo vai dizer, é uma lei natural. Se a gente viajar nesse momento, Deus não vai suspender a lei natural só porque vocês querem viajar nessa época. Às vezes, na soberania de Deus, Ele faz um milagre, Ele suspende uma lei natural, mas normalmente é assim que funciona. E já ajuda muito a gente enfrentar a vida, a adversidade, sabendo disso, sem culpabilizações. Sem ficar se culpando, sem ficar falando assim, será que é alguma coisa, será que é algum pecado? Será que isso está acontecendo porque Deus está pesando a mão? Ou será que é porque eu falhei numa área ou outra área? Paulo está fazendo a vontade de Deus. Paulo está fazendo a vontade de Deus. Em Atos 23, versículo 11, Jesus aparece a Paulo e fala, Paulo, você vai dar testemunho em Roma, assim como você deu em Jerusalém. Você vai lá para Roma, e ele está indo para Roma porque Jesus mandou ele ir para Roma. Só que nessa viagem, o navio vai afundar, a tempestade vai vir, o tufão vai vir, vai ser uma tribulação. Não significa que ele não está fazendo a vontade de Deus. É uma tempestade, é natural, isso acontece. Isso acontece, então saiba disso. Eu estou passando uma luta na minha vida, eu estou passando isso, e eu estou servindo a Deus, eu estou adorando, eu estou buscando, e será? Isso acontece com todo mundo. Na minha casa eu estou com uma crise de ansiedade, eu estou com pânico, eu estou com depressão. Conheço pastores ungidos, homens de Deus, que na casa deles também tem. Mas conheço gente santa, gente piedosa, que também tem todo tipo de problema. Isso é natural, a tempestade é natural. Então essa é a primeira verdade desse texto. Mesmo que a gente esteja fazendo a vontade de Deus, perdas, crises, adversidades, desemprego, seja lá o que for, isso acontece porque nós vivemos num mundo caído e existem as leis da natureza. Segunda verdade desse texto é que no meio da tempestade, mesmo sabendo disso, seja uma bênção, seja um encorajador, seja um instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão no barco. O texto bíblico diz no verso 21 que eu li, que Paulo ficou de pé e falou, olha, senhores, vocês deveriam ter me ouvido, vocês não deveriam estar viajando, eu avisei, eu tenho experiência, eu sabia que essa tempestade viria, vocês não me obedeceram, mas tudo bem, já passou, não me ouviram agora, senhores, olha o que ele diz aí, agora, versículo 22, vos aconselho bom ânimo, na hora da crise, irmãos, na hora da tempestade, na hora da aflição, a pior coisa é a pessoa que chega assim, fica apontando o dedo, fica mostrando os erros, e a culpa é sua. Paulo falou, mas ele já falou, mas agora o negócio é o seguinte, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, porque o Senhor mandou o seu anjo, ele falou comigo, que ninguém vai morrer. Portanto, senhores, tenham coragem, não temas, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus. O que Paulo faz? Paulo encoraja aqueles tripulantes, aqueles que estavam ali no barco com ele vai encorajar, vai animar, vai fortalecer a fé, vai fazer, olha, Deus me encorajou para que eu encorajasse vocês. Na hora da crise, irmãos, não é hora de ficar acusando, apontando o dedo, não é hora do marido ficar culpando a mulher culpando o marido, culpando os filhos. Na hora da crise, nós precisamos ser instrumentos de Deus para encorajar, para animar, para abençoar, para fortalecer a fé, a esperança daqueles que estão ao nosso lado, para trazer uma palavra que levanta, que ergue, que cura, que abençoa. Na hora da crise, peça, Senhor, eu quero ser um encorajador, eu quero ser um instrumento do Senhor para abençoar as pessoas à minha volta. E Paulo, naquele navio, vai ser um instrumento de bênção para todas aquelas pessoas. Todos eles vão ser abençoados pela vida dele. O Senhor vai falar, Paulo, Deus por sua graça e bondade vai salvar, ninguém vai morrer por sua causa, Paulo. Porque você está aqui orando por eles, abençoando esse povo, Deus vai salvar todos eles. Olha que maravilha.
Quando você está desanimado, quando você está triste, abatido, alguém chega e traz uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, de coragem, que diz: coragem, Deus está com você, isso vai passar. Irmãos, que o Senhor nos ajude a tirar essa cultura do pessimismo, que a gente consiga no meio da tempestade ouvir essa voz de Jesus que nos coloca de pé, que enche o nosso peito de esperança, que nos dá ânimo para viver. A pior coisa do mundo é você viver desanimado. A pior coisa do mundo é o desânimo entrar no coração de alguém, a pessoa perder a vitalidade, a disposição, o brilho nos olhos. O Senhor Jesus sempre age assim para encorajar. A própria palavra encorajador, consolador é a mesma no grego. O Espírito Santo veio para isso, para nos encorajar, para nos animar, para nos erguer, para nos colocar de pé, para nos fazer andar de cabeça erguida, como diz o Salmo 13, Abacuque, andar de cabeça erguida. Nesse tempo, ouça a voz de Jesus e com a consolação que você recebe, console os outros. Ontem eu estava assistindo o jornal de 1h e eu estava, ao mesmo tempo que eu chorava, eu ficava com raiva no jornal. E tem um monte de notícia aí, que essa semana que passou, né? Você chora, você fica com uma raiva, eu falei: vou parar desse jornal aqui. Aí eu peguei meu celular, fui lá no Instagram, e tem um pastor que eu gosto muito, pastor de Belo Horizonte, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Ele estava fazendo uma live com a mãe dele. A mãe dele tem 94 anos, ela mora no interior de Minas, Janaúba. E aí naquela live, Deus tirou todo aquele peso que o jornal trouxe, toda aquela raiva, desânimo, ira com esse mundo, tristeza. Naquela live, eu vi um pastor famoso, homem de Deus, mas apenas um filho de uma velhinha crente, da Igreja Batista de Janaúba, 94 anos. E ele naquela live só pedia: mãe, ora por isso. E a velhinha orava. Falou: mãe, canta um hino aí que sustentou a senhora quando minha irmã morreu, quando o papai morreu. E a velhinha cantava: Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, Deus velará por ti. 94, uma coisa linda, aquilo eu chorei. Aquilo tudo que as notícias horríveis desse mundo vêm trazendo peso, uma senhorinha cheia da graça, do amor, da fé em Jesus Cristo, usada pelo Espírito Santo, ela lava o coração, tira toda a raiva, tira toda a tristeza e coloca o quê? Esperança e alegria, porque Jesus fala conosco de várias maneiras. Jesus nos ergue, Jesus nos anima, Jesus nos encoraja de várias formas. E com a maneira que eu sou encorajado, eu encorajo. Deus está com você, tenha ânimo, tenha coragem, força. Paulo diz: vamos, senhores, vamos, o Senhor está aqui, o Senhor falou comigo. Deixa esse pessimismo, esse desânimo, essa raiva, deixa essa tristeza, deixa isso daí de lado, tenha um bom ânimo, disse o Senhor. É o que Jesus repete a Bíblia inteira: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aquela velhinha venceu o mundo, está ali saudável, lúcida e cheia de uma alegria celestial, porque Jesus está nela. Amém? Tenha bom ânimo, irmãos. Tenha bom ânimo, encoraje alguém da sua casa, algum irmão, alguma pessoa que está distante, alguém que não está saindo de casa em pânico. Tem tanta gente assim. Mande uma mensagem, mande um versículo, mande uma oração, telefone, fale, olha, leve uma palavra não de acusação, não de condenação, mas uma palavra que ergue. Não é o que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que faz bem, a que ergue as pessoas. Seja um encorajador no meio da tempestade, no meio da crise. Terceiro, no versículo 30 a 32, o texto bíblico diz que a turma, os marinheiros queriam fugir, só que Deus falou para Paulo: Paulo, eu vou salvar todo mundo.
Mas todo mundo tem que ficar junto. Todo mundo tem que ficar junto, Paulo. Você tem que ficar junto. E Paulo falou: ó, ninguém pode fugir. Jesus falou que vai salvar isso aqui, mas a gente tem que ficar junto. Na tempestade, o plano de Deus foi juntar esse povo. Deus tinha um plano de juntar esses 276 homens ali. E Deus falou: eu vou salvá-los, mas ninguém pode fugir, tem que estar junto de Paulo. Na tempestade, irmãos, a gente precisa se manter juntos. Há uma tendência humana na hora da crise, uma tendência nossa de se isolar. Quando a gente está triste, quando as coisas estão dando errado, a gente tem a tendência: eu vou ficar sozinho, eu vou me isolar, não vou na igreja, não vou participar disso, eu vou ficar sozinho. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer. São nessas horas que nós precisamos estar juntos. E o propósito de Deus é nos unir, nós somos ajudados mutuamente, nós somos fortalecidos mutuamente. Hebreus 10, 25, a gente tem que se reunir para um animar o outro. Um anima o outro, compartilha, traz força, traz fé, traz esperança. A pior coisa é você se isolar, e hoje é um problema. Eu li esse tempo atrás que na Inglaterra, o governo criou o ministério, não sei se é ministério ou secretaria, especial da solidão, porque é um problema de saúde pública no Reino Unido, a solidão. As pessoas estão muito solitárias, e pessoas solitárias ficam doentes mais rápido, e elas causam mais problemas ao sistema de saúde. As pessoas, existem 8 milhões de solitários na Inglaterra, e o governo falou: nós precisamos tratar isso. Imagine uma política pública para lidar com a solidão. O Leandro Carnal escreveu um livro sobre a solidão, O Dilema do Porco-Espinho, que fala sobre isso. Então, nesse tempo, irmãos, nós precisamos ser agentes da aproximação, da união. Nós precisamos estar juntos. Mas e o distanciamento que tem adoecido tanto? Vamos usar os meios, vamos usar a tecnologia para nos aproximar uns dos outros. Eu nunca tinha, a minha família mora no interior da Bahia. No meu aniversário, a gente reuniu todo mundo pela internet, um lá em outra cidade, outro em Brasília, todo mundo pelo Zoom, conversando, celebrando, orando, partindo bolo juntos. São os meios que a gente teve, mas foi um dos melhores aniversários da minha vida, que eu pude ver todos, conversar com todos, orar com os meus irmãos, com a minha mãe. A gente usa os meios para aproximar, não para afastar, não para isolar, precisa manter juntos. Nessa pandemia, a gente percebe, muita gente acha que a igreja está de férias, né? Muita gente dá férias da igreja, férias de Deus, mas por outro lado, nessa pandemia eu vi muitos crentes falando: pastor, conte comigo, o que a igreja está precisando? Pastor, nós estamos juntos, nós queremos aproximar. Aí o seu coração é tomado de alegria por saber que tem pessoas que amam a comunidade, amam a igreja, amam a comunhão, pessoas que estão sentindo a falta, mas estão ali juntos espiritualmente. Mantenham-se juntos. Esse tempo, aproxime da sua família. Meus 2 filhos que moravam fora voltaram para casa. Meu filho até casou na pandemia, agora já está casado, mas é o tempo de estar perto deles, de se aproximar, de conversar, de estar juntos. Estavam distantes. Esse tempo é tempo de manter-se junto. Como é que a gente vai fazer isso? Encontre meios, mas não se isole, não se afaste, não se separe, não fique lá afastado, dizendo: coitadinho de mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa para mim. Dê o primeiro passo, vá ao encontro de outra pessoa. Você quer ser curado da sua solidão? Ajude a curar a solidão do outro. Você quer ser curado do seu isolamento? Saia. Se ninguém liga para mim, ligue para alguém. Se ninguém se importa comigo, se importe com alguém. Busque meios de gerar aproximações, reconciliações, união, fraternidade, comunhão, confraternização. Faça isso. Deus falou: Paulo, tem que ficar junto. Louvado seja Deus, porque nós estamos juntos, no mesmo Deus, no mesmo amor e na mesma fé. Amém? Porque vocês estão aqui cultuando a Deus nesse domingo, firmes. Louvado seja Deus. Mas mantenha-se junto.
Pare de brigar, pare de ficar brigando, pare de ficar acusando, pare de ficar apontando. Às vezes, o fulano não vem na igreja. Em vez de ficar acusando, ligue para ele, mande uma mensagem, ajude de alguma maneira, mande uma lembrança, mande alguma coisa boa, faça o bem, mantenha-se junto na sua casa, seja um instrumento de paz, de reconciliação, de palavras boas. Aproveite o tempo para estar mais juntos. Quarta verdade desse texto, versos 33 e 34. Paulo diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer nada, tendo provado. 14 dias sem comer. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Na tempestade, mantenha-se saudável. Paulo diz: vocês precisam comer. Para o navio chegar lá, para vocês se salvarem, o navio vai naufragar, vocês precisam comer. 14 dias sem comer, vocês precisam comer alguma coisa. E Paulo vai providenciar o pão para eles comerem. Nesse tempo, a gente precisa se manter saudável fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. No meio da crise, se você está fraco, se você está subalimentado, desidratado, eles não vão conseguir chegar até a ilha, eles não vão conseguir sobreviver, e Paulo sabe disso. Então Paulo diz: olha, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar. Nesse tempo, você cuidar bem da sua alma, cuide bem do seu coração. Se as notícias, se o jornal está fazendo tão mal para você, desligue. Vai lá ouvir um louvor, uma pregação. Vai lá ler a palavra, ler um livro que faça bem. Vai encontrar-se com alguém. Se alguma coisa está fazendo mal para você, está roubando o seu ânimo, está deixando você com crise de ansiedade, de pânico, com pessimismo, abandone isso. É hora de cuidar bem do coração, cuidar bem da alma, cuidar bem das emoções, cuidar bem do seu corpo, da alimentação, do físico. É hora de cuidar bem de si. Paulo sabe disso e diz: olha, vocês precisam cuidar bem. Quando Paulo escreveu para Timóteo, que era o pastor lá, Paulo falou: Timóteo, cuida de ti mesmo. E depois ele diz aí: cuida da doutrina. Primeira coisa, cuide de si mesmo. Cuide do seu corpo, cuide dos seus pensamentos, cuide dos seus sentimentos, cuide da sua alma. Como estão as suas emoções? Será que você está se entupindo de lixo, de entretenimento que faz mal, de coisas que te deixam para baixo? Será que você está se alimentando de coisas que fazem mal para o seu espírito? Tem muita coisa, irmãos, que eu deixei. Eu sempre gostei demais de informações, de saber de tudo. Eu fui deixando de lado. Isso aqui não faz bem para mim, isso não faz bem para mim, esse tipo de conversa não faz bem para mim. Eu vou cuidar bem da minha alma, eu vou cuidar do meu coração, dos meus pensamentos, porque para eu fazer o bem para alguém, eu preciso estar bem. Para eu levar paz para alguém, eu preciso estar em paz. Para eu preciso levar a alegria de Jesus, eu preciso estar cheio da alegria. Então, o que é que me faz mal que eu preciso tirar? O que está me prejudicando? O que está prejudicando a saúde da minha família, a saúde do meu casamento? O que está me prejudicando? O que está fazendo mal para os meus relacionamentos? O que está me mantendo doente? Há pessoas, e aí o problema é quando a pessoa fica doente, ela agarra a sua doença. Não. Não, eu sou fraco, eu sou doente. Não, Deus quer você saudável. Deus quer você saudável. Jesus falou para o homem: você quer ser curado? Você está 38 anos aí paralítico, mas você quer ser curado? Senhor, ninguém me leva para a água. Não coloca a culpa nos outros. Eu quero saber de você. João capítulo 5, Jesus olha para o homem lá, 38 anos, esperando o anjo mexer na água para ele ir lá. Ele é coxo, ele é carregado a vida inteira. Jesus, você quer ser agente da sua história? Você quer parar de ser carregado pelos outros? Você quer parar de colocar a culpa nos outros pelos seus fracassos? Você quer parar de transferir para o outro a sua doença? Você quer ser curado? Você quer ser uma pessoa que, em vez de ser carregada, você carrega os outros, você ajuda os outros, você leva os outros em carregado?
Jesus pergunta isso. Às vezes a gente vai criando doenças na alma, no caráter, no temperamento, e a gente vai cultuando essa doença. Não, eu sou briguento porque é meu temperamento. Não, eu sou melancólico porque é meu jeito. Não. Todos nós temos Cristo vivendo em nós, e Cristo quer nos fazer ser parecidos com Ele. E Cristo quer produzir em nós amor, alegria, paz, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. É o que Cristo quer fazer em nós, é saúde, saúde do ser, saúde da alma, saúde da família, saúde dos relacionamentos. Mantenha-se saudável na crise, cuide bem do seu coração, cuide bem da sua mente, cuide bem da sua alma. E por último, versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o comer, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Mantenha-se confiante em Deus e grato, e grato. Agradecer a Deus pelo prato, pela comida, quando está tudo bem é uma coisa. Agradecer a Deus no meio de uma tempestade, cheio de homens famintos, bravos, diante da morte. Paulo pega, e é como se ele celebrasse a ceia, porque essa expressão aqui nos lembra a Santa Ceia, nos lembra a ceia do Senhor. Ele pega assim, tendo partido o pão, deu graças. O que Jesus fez na noite em que foi traído, na noite que ele inaugurou a ceia. O que ele está dizendo, o que ele diz antes, ó, nem um fio de cabelo de vocês vai se perder, porque Deus falou. Nesse tempo de crise, irmãos, de pessimismo, de notícias ruins, de confusão política, de pandemia, de um monte de coisa, nesse tempo, mantenha-se firme em Deus, confie em Deus. Jesus está com você, Jesus não te deixa, Jesus não te desampara, Jesus cuida de você, Jesus tem um propósito soberano na sua vida, como tem na vida de Paulo. Jesus não nos deixa e desampara em momento nenhum, e mais, mantenha o seu coração grato por isso, porque Jesus nunca faltou, nunca deixou, nunca nos desamparou. Jesus está sempre presente do nosso lado, mesmo quando a gente nem sabia, Ele estava lá. Ele estava lá. Você já olhou para a história da sua vida desde o ventre até hoje, e durante todos os dias da sua vida Jesus te sustentou, Jesus te protegeu, Jesus te livrou da morte, Jesus te deu a provisão material, te deu a salvação, te deu a proteção, te deu a misericórdia, e até hoje você está aqui, porque Jesus cuida de você, porque Jesus não te desampara. Não esqueça de agradecer, não esqueça de ser grato, não esqueça de dizer graças, Senhor, graças porque eu estou vivo, porque eu estou vivo e estou bem, graças porque Jesus está comigo e Ele nunca me deixará, graças porque Jesus está no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa manhã, pelo sol que brilha. Eu te agradeço, Senhor, por esta igreja, por essa comunidade de fé, por esses irmãos, pelos louvores que cantamos a Ti. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui nessa manhã te adorar, te louvar, bendizer o Teu nome e te agradecer. Eu te agradeço, Senhor, porque apesar de todos os impedimentos e barreiras, nada pode nos separar. Nós estamos unidos no mesmo amor, no amor invencível de Jesus. Graças te damos, Senhor, porque nenhuma tempestade vai destruir a Tua igreja e o Teu povo. Nenhuma tempestade tem o poder de roubar a fé do nosso coração. E agora, Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor venha fortalecer aqueles que estão fracos,
desanimados, aqueles que entraram aqui hoje, Senhor, cheios de pensamentos ruins e tristes no coração, que a palavra de Deus fortaleça a alma, alimente a esperança, renove o ânimo, renove as forças, aqueça o coração com o teu amor, que o Senhor nos dê ânimo, coragem, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê, ó Deus, essa disposição de te servir com alegria, e não nos deixe esquecer, meu Pai, da gratidão, de te louvar, de bendizer, que nada tem nos faltado, que o Senhor é o nosso pastor, e durante a história da nossa vida, o Senhor nunca nos deixou, nunca nos desamparou, que nos momentos mais difíceis, lá no meio da tempestade, Jesus esteve conosco, nos animando, nos erguendo, nos colocando de pé. Louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome por tua graça, por tua misericórdia. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Jesus bendito, e que o teu povo, que essa igreja, a Igreja Batista, essa comunidade, passe por essa tempestade e saia mais forte, mais unida, mais firmada no Senhor, mais amorosa, mais graciosa, mais saudável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém e amém. Amém. Obrigado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.